boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Bem, a gente tem aqui um time de craques aqui, né? Cada um com uma vivência específica. A gente tem o ministro Bento, que viveu ali dentro do governo crises políticas que vieram, né, de algum modo, da energia, né? Viveu ali um período de aumento de preço que pressionou bastante os indicadores de aprovação do governo, né? A gente tem o senador Romero Jucá, que liderou tantos governos aí com toda a habilidade política, 4 governos, vivenciou aí uma série de crises, e tem o Cristiano, que, de uma outra perspectiva, né, acompanhando para as empresas, acompanhando a economia e seus reflexos na política, né, tem aí uma longa trajetória de acompanhamento para as empresas nacionais e internacionais, né? A Arco é uma referência importante aqui no acompanhamento político. Eu tentei fazer aqui um apanhado, né, de crises políticas que têm, de algum modo, relação com os preços de combustíveis ou os preços de energia elétrica, né, no Brasil e no mundo, né. No Brasil, a gente lembra que, em 2013, né, aquelas jornadas de junho, né, tiveram, em grande parte, o estopim, né, o gatilho foi, né, uma tentativa de aumento do preço das tarifas de transporte público, né, que desencadeou, né, alguma coisa que a gente nem, até hoje, também não compreendeu adequadamente, né. Depois a gente tem ali os protestos dos caminhoneiros, né, já foi aí em 2018, né, mais recentemente, que também tiveram um grande impacto na sociedade. Aí você tem ali na França aquela revolta dos coletes amarelos, né. Aí você tem a Primavera Árabe, você tem protestos no Equador, na Europa, a crise energética da Europa, recentemente agora no Chile, né, também no Equador. Então, a gente vê que há uma conexão direta, né, entre preço de combustíveis, preços de derivados e popularidade, né? A gente identifica isso não só no Brasil como no mundo, né? E essa relação, ela exerce uma pressão permanente para quem está no governo, né? O governo tem que olhar ao mesmo tempo, tem que ter uma visão de longo prazo, construir as bases para que a energia tenha preços, né, razoáveis e que atendam a população. A gente vive hoje um momento histórico, né? A gente conseguiu aprovar a primeira etapa, né, está aí prestes a gente vencer as demais, de uma reforma tributária que tramitava há 30 anos, né? A gente tem aí o Reginaldo, que, com toda a habilidade, conseguiu, o deputado Reginaldo, com toda a habilidade, conseguiu sair do outro lado. A gente tem que concluir esse trabalho, mas é preciso trazer a mensagem de que, no momento onde o Brasil mais precisa de fontes firmes, né, onde a gente cresce no uso de renováveis, né, tem uma trajetória de crescimento ainda contínua, a gente precisa cada vez mais de energia firme, né, de energia garantida, que seja despachável para assegurar a potência do sistema. A gente tem muita energia, mas tem uma energia que não nos atende hoje, que falta potência, né? Marisete está ali, a ministra Marisete é uma das provedoras aí de potência para o sistema, né? Então, é muito importante que a gente tenha um olhar para não onerar essas fontes, porque onerar essas fontes é onerar a conta de luz, né? A própria Marina Rocha aqui explicou para a gente, né, o professor Zé Roberto. Então, eu queria passar a palavra para o senador Romero, né, para que ele, com a vivência que teve, dê um depoimento sobre a sua história dentro desse tema, né, e depois a gente segue aí o debate. Bom, primeiro, boa noite a todas e a todos. Dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer ao Marcos, ao Felipe, saudar o ministro Bento, a ministra Marisete, o deputado Reginaldo, que conduziu tão bem o processo de início de discussão de um tema tão palpitante, polêmico e que mexia na vida de muita gente, né? E a estratégia que se montou foi importante, porque ela não entra em validade amanhã, ela tinha um prazo, então todo mundo teve condição de se acostumar, fazer um pouco de conta, alguém dizer, não, mas não vai ser mais comigo, vai ser com os governos que vierem, né? Então, na verdade, se socializou, né, a preocupação, né? Eu fui líder do presidente Fernando Henrique, uma parte do governo dele, fui líder do presidente Dilma, do presidente Lula, fui um ano líder da presidente Dilma e fui líder do presidente Michel. E fui também ministro do Planejamento, né? E aprendi uma coisa, e quero me ater na questão do campo da energia, né, do custo.
A situação da energia brasileira, o custo da energia, não aceita intervencionismo, não aceita voluntarismo, não aceita bala de prata, né? Esse é um processo estruturante. E como processo estruturante, ele tem que ser feito na estabilidade, na previsibilidade e no planejamento. Eu queria lembrar que um voluntarismo que aconteceu e a gente viveu, eu não estava mais como líder da presidente Dilma, mas aquele processo de intervenção do preço e toda aquela questão que se criou uma consequência danosa para o sistema durante anos. Durante anos, né? Então, a gente tem que ter aprendido a lição, né? A questão do custo da energia, ela não é só tributário, né? Aqui o Júlio Lopes falou muito bem, o Reginaldo também, o professor Zé Afonso tratou da questão. É um misto de uma série de questões, que passa pelo custo Brasil, né? Passa pela agilidade do país, né? Passa pela questão tributária, passa pela tentativa de fazer média com alguns setores da energia que vão ser depositários da conta de desenvolvimento energético, que aumenta o custo da energia para todos e também para o mais pobre. Então, é uma salada que tem que ser bem temperada. Não adianta querer achar que... E aí eu estou preocupado, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com um projeto de eólica offshore que está cheio de jabuti, que pode aumentar muito a conta de luz. E está lá. O senador Weverton acabou de dar o relatório no Senado, colocando essas questões também, e é um problema, é um dilema, né? Não adianta a gente querer fazer média para algo setorial e impactar o todo de uma forma negativa, né? E se isso não é feito por decisão política, colocando no orçamento da República o subsídio e não cobrando da conta do consumidor. Essa é a grande questão. Quando nós rediscutimos incentivo fiscal, nós dissemos que íamos discutir incentivos fiscais e os incentivos fiscais estariam que estar dentro do orçamento. E quando se opera a margem do orçamento com a conta de desenvolvimento energético, está se fazendo, na verdade, um atalho que não é bom para o país, não é bom para o modelo, não é bom para o sistema, né? A outra questão importante, eu quero dar aqui um depoimento. Eu sou vizinho, eu também moro em Roraima. Eu estou acompanhando o que está acontecendo na Guiana, né? A margem equatorial, o professor Zé Afonso aqui mostrou com muita competência, o declive da produção brasileira se a gente não tiver a decisão política de ter novas áreas de exportação, de exploração. Hoje, o combustível já é a maior exportação brasileira, passa a soja em alguns pontos, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que ter a exploração da margem equatorial. Para ter a exploração da margem equatorial, nós temos que ter o IBAMA funcionando bem. E aí, Reginaldo, você que é um nome importante do Congresso Nacional, né, e eu queria colocar também para o Instituto Pensar em Energia, nós temos que ter um fast track de licenciamento das questões de energia no país. Senão a gente não vai dar energia barata, a gente não vai descarbonizar, nós vamos ficar no discurso e na hora de ter a licença demora 4, 5 anos. Falar, daqui a 5 anos o modelo de descarbonização é outro, não é esse que a gente está discutindo agora. Então, eu acho que o Instituto deveria ter aqui um rol de projetos que estão sendo impedidos para se dar transparência a isso. Precisa dar transparência, né? Isso não pode ficar nos escaninhos do IBAMA ou de outros órgãos do governo esquecidos durante anos. Não pode. Isso é interesse nacional. Isso tem que estar transparente. O Instituto tem que ter um rol. Quem é que está sendo prejudicado? Quais são os estados? Qual é o impacto que tem? Como é que nós vamos colocar isso? Os congressistas têm que cobrar.
As comissões, e aí eu coloco uma sugestão tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Deputados. As comissões de Minas e Energia do Senado e da Câmara têm que ter, Reginaldo, um rol lá de projetos que estão sendo paralisados. Né? E tem que estar lá, e tem que dizer o seguinte, tem que ter um fast track, tem que ter um prazo. Esse prazo, passou 90 dias, não teve o parecer, chama o ministro do Meio Ambiente e o presidente do IBAMA para depor na comissão para saber por que está parado. Vem cá, o que é isso aqui? Qual é o interesse que está pela frente ou está por trás dessa questão? Porque sempre tem o interesse. O licenciamento da Prio não saiu, mas o licenciamento de outra exploradora internacional que está junto do pedido do posto da Prio saiu. Saiu. Então, qual é a questão? Né? E outras questões no legislativo. Aqui o Júlio falou da questão de distribuidoras que sonegam bilhões. Está parado ainda, no Senado Federal, o projeto que pune o devedor contumaz, que é algo que tem que ser aprovado. Porque não tem sentido o cara ficar mudando de CNPJ e ficar agindo da mesma forma nessa situação. A conta é de quem? A conta é do povo brasileiro. Tem que ter energia e firmeza para tratar essas questões. Tem que ter. Né? O planejamento tributário não pode ser o objeto que define o investimento energético. O planejamento tributário tem que estar colocado à margem. O que tem que definir o perfil tributário é o planejamento energético, não é o planejamento tributário. Não dá para a empresa que vou fazer tal investimento porque sai mais barato pagando imposto. Vem cá, às vezes não é o que interessa. Não é o que interessa. Ontem eu estava em São Paulo discutindo com investidores internacionais a situação de instalação de Big Data, de centro de datas, no Nordeste, onde tem energia e vai ser colocado, pode ser colocado lá num preço de energia mais barato e a gente tem na condição de instalar e de virar um polo muito importante. Né? Nós temos que tomar uma decisão. Não adianta querer, não, nós vamos fazer descarbonização, hidrogênio verde. Qual é o modelo que a gente quer? Nós vamos dar subsídio na conta ou no governo brasileiro para exportar hidrogênio verde para a Europa fazer graça? Ou nós vamos usar o nosso hidrogênio verde aqui para fazer a nossa compensação que nós temos que fazer, inclusive para os produtos agrícolas que são produzidos no Brasil e que a Europa não quer receber porque diz que polui. Vem cá, vamos ver quem compensa. O Brasil tem condição de compensar a sua produção agrícola, o seu agronegócio. A França não tem. Então, tudo isso é decisão política que nós temos que tomar, é um patamar, tudo está enredado. E a aprovação de governo é algo que está em moda, porque está todo mundo, daqui a 1 ano e meio tem eleição. Então, o Congresso tem que tomar a frente dessa situação. Municiado por quem? Por institutos, por setores, por segmentos organizados, como o segmento que é aqui o de vocês. Então, a gente tem trabalhado nisso. Eu não quero me estender, porque a gente podia ficar falando desse assunto aqui horas. Porque onde você olha tem loucura, tem problema, tem disfunção, tem, como disse o Júlio Lopes, imbecilidade, né? Mas a gente tem que ir ajustando tudo isso. Né? A conta de luz do Brasil tem que ser mais barata. Nós temos uma matriz limpa, a gente tem uma matriz limpa e uma conta suja. Alguma coisa não está batendo. Não está batendo. Isso tem que ser resolvido. Então, eu queria fazer essas provocações e agradecer a oportunidade. Obrigado. A gente agradece aí a participação do ministro Jucá, inclusive uma convergência aí, porque essa ideia que o senhor foi feliz aí em apresentar, o próprio deputado Reginaldo já estava dialogando nesse sentido, né, de a gente eventualmente fazer o próximo evento do Instituto ser relacionado a isso que a gente já identifica há algum tempo, né, a um certo descasamento entre a estratégia de desenvolvimento do país, né, que engloba os setores de petróleo e gás, mineração, papel e celulose, e tantos outros, e a governança ambiental. Né? Você vê, os empreendedores dão início às suas atividades, mas quando chegam no licenciamento, aquilo trava. Né? E aquilo gera
uma mistura de incerteza com imprevisibilidade que até o brasileiro não sabe lidar. No próximo seminário eu tenho a solução para isso do IBAMA, tá? Porque ia demorar muito. E isso é o que a gente diz assim, a própria crise aí que fez a gentileza de vir até o evento, né, especialmente para abrilhantar aqui o espaço, a gente vê assim, tem uma transição energética, mas ela tem custo, né? É preciso estar atento a isso, porque você vai empilhando uma série de subsídios, uma série de preços sobre as fontes tradicionais, e isso chega no consumidor, né? Não há mágica, ações têm consequências, né? Então, nesse sentido, acho que o Cristiano acompanha aí com muita, né, atenção esse quadro, e aí eu queria ouvir o depoimento de quem está desse lado, de quem acompanha as empresas, como é que isso impacta nas decisões de investimento, na estabilidade social e econômica do país. Bom, Marcos, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, ministro Bento, senador Romero Jucá, e a todos e a todas aqui. Bom, eu vou me ater ali à questão de índices de aprovação do governo, que isso é a área que a gente cobra, né? Cobre, mas fazendo algumas menções a essa questão também dos impactos na economia. Mas você fez um histórico aí, Marcos, sobre as crises, né? Mas voltando ainda mais atrás, a gente viu que a inflação ela acaba castigando muito a população de uma forma geral, e não é à toa que o ex-presidente Fernando Henrique foi eleito e reeleito, né? Até a reeleição foi aprovada na gestão dele, justamente porque liderou a questão do Plano Real e reduziu a inflação. Era um problema que ninguém conseguia acabar. E ainda hoje a inflação ela é um problema, não apenas no Brasil, mas também em vários países do mundo. A gente viu o Biden teve também a população americana não estava acostumada a viver com inflação, e o Biden perdeu a eleição, né? E isso mostra o impacto que isso tem. Para eles era uma coisa 10%. A Inglaterra vive também esse problema da inflação. E a pandemia, por exemplo, ampliou muito também os gastos do setor produtivo como um todo, né? E o senador Romero Jucá falava ainda aqui de algumas medidas voluntaristas, né? Como foi o caso da MP 579, que foi lá de 2012. Só de 2012 a 2014, aquela medida provisória trouxe um prejuízo que até hoje é dinheiro, 105 bilhões de reais em 2 anos, né? Uma medida provisória. É uma vez e meia o que a gente está prometendo aí de fazer de ajuste fiscal agora nesse ano. Então, é um problema grave essa questão da inflação, mas existem vários outros problemas que foram citados aqui que acabam interferindo no dia a dia de decisões de investimento das empresas. A questão desses licenciamentos, a questão regulatória, muitas das vezes medidas regulatórias são tomadas sem a devida análise do impacto que isso vai trazer para as empresas também, né? Então, isso também é um problema para a população, porque isso acaba refletindo na inflação. E é interessante porque a gente está falando da inflação de energia, e a energia é um dos itens que mais pesa no IPCA, né? Tem uma participação muito forte. Aí o governo ele tem que adotar, na verdade, para combater a inflação, ainda que seja causado no problema de energia, com o quê? Com aumento de juros, né? E aí a gente vê também o debate sobre a questão de aumento de juros. Aumento de juros aumenta a dívida também, porque a gente tem que pagar mais para rolar a nossa dívida, né? Então, são outros problemas também que acabam juros altos afetando a nossa capacidade de investimento, a capacidade de investimento das empresas também. Então, eu diria que hoje a inflação ela é o principal problema, eu diria até de muitos governantes, ela é o principal item. Muitas vezes a gente vê pesquisa de opinião falando a segurança a pessoa vai às vezes assaltada e tal, mas
As pessoas vão diariamente comprar, as pessoas vão diariamente ao supermercado, as pessoas vão diariamente às lojas, pagam as suas mensalidades de escola, material escolar. Então, as pessoas vivem esse problema o tempo todo, né? E por isso que ela tem um efeito tão deletério assim, vamos dizer, na popularidade de qualquer governante, né? E aprovação. O Romero Jucá lembrou bem, a gente daqui a 2 anos tem uma eleição, né? E tomara que o governo também tenha o discernimento de manter as contas em dia para, eventualmente, não acabar trazendo mais efeito ainda, porque o impacto do dólar a gente já está vendo, enfim, e está encarecendo muito os produtos no Brasil de uma forma geral. Então, eu queria parar por aqui. Se eventualmente tiver alguma consideração, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Cristiano. A gente tem aqui o ministro Bento, que teve uma trajetória importante lá no Ministério, vivenciou isso, né, por dentro do governo. Eu acho que ele tem a riqueza dos detalhes dessa experiência. Gostaríamos de escutá-lo, ministro, por favor. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, fui convidado, né, pelo Marcos Sintra para participar de um painel, assim, meio que de sobreaviso, né? Ainda bem que eu estava do lado da minha, né, querida Marisete, né, e quando ela está presente, eu me sinto mais confiante. Mas vamos lá, eu estava até lendo aqui para ver se eu, né, captava alguma coisa para poder transmitir para vocês a minha experiência. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira que eu considero muito séria, que nós temos uma cultura no nosso país que não existe nada mais permanente do que o provisório. Nós fomos criando diversos mecanismos, diversas ferramentas para que a nossa matriz hoje energética seja o que é, mas a gente não consegue um equilíbrio para que os investimentos continuem e a nossa energia, que felizmente é uma energia que na sua geração é barata, e a energia mais cara é aquela que não se tem, e felizmente nós temos. Se nós temos essa matriz hoje, que todos nós nos orgulhamos e que o mundo gostaria de ter, né, em 2050, 60, 70, não sei, foi porque nós, o país, enfrentou, eu acho que isso foi um motivo talvez maior, uma crise do petróleo na década de 70, 50 anos atrás. Aí essa crise do petróleo levou o país a adotar quais políticas públicas? Nós lançamos os biocombustíveis, a Cris não era nascida, mas o pró-álcool, né, estava ali, e olha aí o combustível do futuro, hoje aqui. Nós lançamos um programa nuclear, que está aí, bem ou mal. Se 2001 nós não tivéssemos entrado em operação com o Angra 2, aquele racionamento teria sido muito pior, não é, meu líder? Teria sido muito pior, mas ali foi um programa, uma política pública que começou lá atrás. Nós também lançamos políticas públicas no setor de óleo e gás, um país que importava 90% do que consumia de combustível, hoje em dia é o 9º maior produtor, o 8º maior, como dito aqui pelo ministro, governador, senador, exportador de petróleo. Olha os benefícios que isso trouxe para o país. Então, nós temos essa matriz, mas não soubemos ao longo do tempo. A experiência que eu tive no governo, ainda bem que eu estava muito bem cercado de pessoas que eu vinha conhecer antes mesmo, no período de transição, né? Se eu tenho, e me desculpem aqui, algum mérito,
foi ter sabido ou ter tido a sorte de escolher as pessoas certas para estarem ao meu lado. Mas quando você vê, né, a mineração e a energia como a base da atividade econômica, e você começa um governo com Brumadinho, no dia 19 de janeiro de 2019, aí você tem que ter estruturas para enfrentar isso. E esse é o grande problema. Não adianta aqui discutir o que o governo tem que fazer, porque, da forma como está hoje, se nós não conseguirmos realizar, além da reforma tributária, que é essencial, eu considero também, talvez, o maior marco que nós tenhamos nos últimos, 30 anos. Mas se nós, ao mesmo tempo, não realizarmos, Marisete, uma modernização do setor elétrico, Marina, para que a gente possa ter efetivamente uma energia barata, nós vamos ficar na loteria do governo ter a felicidade de não ter nenhuma crise energética mundial, né, como nós vivemos algumas, não ter que encarar uma pandemia, porque não tem jeito, senador. O barril do petróleo sair de $100 e ir para $7 e depois voltar para $120, não tem. O que você tem que ter é políticas públicas para um país com as características como o nosso, que 70% do transporte de carga é feito por meio de rodoviário, né, combustíveis, etc. Então, o que fazer? Não tem mágica. É loteria, é sorte do governo, vamos dizer assim, de plantão, poder superar esses desafios. Agora, feliz do país que tem também esses recursos, essa abundância de recursos e diversidade numa matriz maravilhosa como a nossa, e que nós temos que saber fazer uso disso. Então, Marcos Cintra, essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar aqui. Não tem mágica, eu só espero que os ministros de Minas e Energia tenham sempre sorte, como eu tive, né, e que as políticas públicas sejam aperfeiçoadas. Algumas reformas que vai desde a questão ambiental, como foi muito bem colocado aqui, é um absurdo, né? Algumas coisas. Senador, o senhor é de um estado que ainda é um estado isolado, mas daqui a muito pouco tempo estará interligado. Quanto tempo isso levou? 12 anos. Essa angústia. Se eu não me engano, Marisete, eu acho que foi em fevereiro ou março de 2019, a Venezuela nos informou que não ia ter mais condição de fornecer energia lá para Roraima, que vinha de Guri. Até hoje não foi restabelecida. A gente sabe disso, mas olha só, o único estado, né, brasileiro isolado, que tinha uma dependência externa, e nós não tínhamos o leão, que agora vamos ter, e quanto tempo tivemos que fazer, né, um leilão emergencial, que foi muito bem sucedido e que deu a segurança energética ao Estado, entre outras tantas coisas que foram conquistadas pela nossa capacidade, né, de reagir e de superar, né, como superamos a crise hídrica, né, de 2020 e 2021. Agora eu estou começando a lembrar das coisas aqui, né? Quando nós tivemos a difícil decisão, em outubro de 2020, ter que fazer despacho de termoelétricas fora da ordem do mérito, para que a gente preservasse. E isso aí tem custo. Isso é que temos que entender. É muito maior, né? Mas eu costumo dizer, né, que o país já foi testado em combate várias vezes, sobreviveu e venceu, né? Mas eu acho que está na hora agora de nós podermos buscar um equilíbrio do setor energético e outros setores da economia nacional, de uma forma geral, acompanhando grandes reformas como essa tributária.
Obrigado. Deputado Rodrigo, o senhor chega, já pega a palavra. O deputado tem uma longa trajetória no setor, já foi presidente da Comissão de Minas e Energia, representa um estado importante no setor de energia. Seja bem-vindo. A gente queria ouvir o senhor sobre esse tema, dando uma experiência da sua vivência política, né, relacionada à inflação, o quanto isso pesa no consumidor. O senhor que circula muito deve, sem dúvida, né, ter muitas mensagens que recebe aí do povo. Então, a gente queria lhe ouvir. Muito amigo, hein? Chegando e já passando a palavra. Mas, bom, primeiro cumprimentar a todos aqui, companheiros aqui de mesa, uma satisfação muito grande da gente estar aqui com vocês. Eu tenho aqui, né, o nosso senador Romero, que é uma referência para todos nós lá no Congresso Nacional, o Bento, que sempre esteve conosco aí e deixou um legado no Ministério. A gente acompanha, né, essa questão da energia no Brasil há muito tempo. Estou no meu 5º mandato, né, Marisete, querida? Marisete, que é a nossa professora lá. Eu estou no meu 5º mandato como deputado, 2 vezes eu tive a honra de presidir a Comissão de Minas e Energia, e sempre é um tema muito apaixonante, cativante, e é claro que ele envolve discussões que às vezes são muito passionais. Então, nós temos visto agora um peso muito grande dado aí ao esforço da transição energética, que, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o futuro do planeta, mas, muitas vezes, essa discussão é enviesada, no momento em que ela esquece, né, da questão da segurança energética e da questão do preço da energia. Então, a gente tem visto, nos últimos anos, um avanço muito grande no tema da transição, mas esse avanço ele se faz né, de maneira bastante restrita, e, na medida em que ele avançar desse jeito, nós corremos o risco, né, de um patrimônio que nós temos, que é a diversidade energética do país, que é tão importante, e o ministro acompanhou isso a vida toda, e foi construído realmente com muito esforço pelos brasileiros, e de nós esquecermos matrizes energéticas que são fundamentais e que compõem um portfólio que torna o Brasil um país único nessa questão. Na reforma tributária mesmo, a tributação aí das térmicas nos preocupa muito, porque ela vai aumentar o preço da energia, ela vai provocar aí um desequilíbrio no setor e vai penalizar as térmicas que muitas vezes salvaram o Brasil em crises de energia. E se tem uma coisa que o Brasil não pode né, deixar em segundo plano, esquecer, é dessa questão que as crises são cíclicas. Então, a gente tem visto aí, com as mudanças aí, que a gente tem visto, aí, inclusive as mudanças climáticas, quem não diz que a gente vai passar aí 2, 3 anos sem água e, de novo, a gente vai precisar das térmicas? E aí? Se a gente está fazendo um movimento inverso no sentido de, né, torná-las desimportantes e até mesmo torná-las né, um patinho feio dessa história. Então, a reforma tributária, nesse quesito, eu acho que ela nos preocupa muito e ela pode também provocar aí um aumento da inflação no Brasil. A gente já está num momento aí muito delicado, a gente está essa discussão aí, vocês até desculpem o atraso, nós temos hoje a discussão aí né, do pacote do governo de corte de gastos, bem insuficiente, a gente viu isso, há uma dificuldade do governo de cortar os gastos do Executivo, de todos os poderes de uma maneira geral, e nós temos, nós temos aí na antivéspera de termos um aumento, né, no preço de energia e prejudicando ainda mais o consumidor brasileiro. Então, eu acho que todo o movimento, e esse movimento também é muito bem-vindo, e principalmente por parte de vocês, que são tão relevantes no setor, para nós nos preocuparmos com os outros 2 setores. Está havendo uma campanha muito grande da questão da transição, que, eu repito, é importante, ninguém deixa de reconhecer a sua importância, mas se nós fizermos isso, se nós fizermos todo investimento em fotovoltaica ou eólica, nós vamos ter um desequilíbrio muito grande do setor de energia no Brasil e nós vamos estar abrindo mão de uma construção que demorou décadas para ser feita e que é, repito, um patrimônio de todos nós. Então, a gente está disposto, sempre na Câmara, a travar essa discussão, a travar esse bom debate e lembrar também
da importância de nós nos preocuparmos com o consumidor e da importância de nós nos preocuparmos também com a energia firme para o nosso país. Então, eu estou à disposição aqui de todos vocês. Eu te agradeço, deputado Rodrigo, pela brilhante exposição. O ministro Bento foi convidado pela segunda vez, né? Sempre que eu encontro ele, eu estou tentando pegá-lo para poder a gente aprender com ele. Às vezes causa surpresa, mas ele sempre tem um desempenho que acrescenta e sempre tem substância no seu discurso. Então, acho que talvez aqui, acho que a gente, para finalizar o painel, a gente pudesse contar com um resumo aí, juntando as pontas, como sempre o senador Romero faz. Se o senhor puder dar uma arrumada no que a gente discutiu aqui. Bom, lembrar o seguinte, reforma tributária, nós votamos a PEC, nós estamos votando o projeto de lei complementar, mas ela não termina no projeto de lei complementar. Nós vamos ter aí projetos de lei e medidas provisórias, depois nós vamos ter decretos presidenciais, depois nós vamos ter as famosas portarias da Receita Federal, que também é onde mora um grande perigo, né? Então, instruções normativas. Então, é muito importante que o setor fique mobilizado. Tá? Mobilizado. Eu defendi na Câmara a questão do fim daquele imposto seletivo de mineração em petróleo, óleo e gás, né? Ele caiu para 0,25, mas é importante lembrar que não é 0,25 peremptoriamente, ele é até 0,25. Então, nós vamos ter que ficar permanentes, porque não tem nenhum sentido onerar, como foi dito aqui nas explanações anteriores. Então, nós temos que manter o até 0,25 no Senado e temos depois que discutir permanentemente essa modelagem e essa calibragem para ter o mínimo possível, porque nós precisamos ser competitivos a nível internacional, né? Então, o setor de energia, volto a dizer, encerrando, não tem bala de prata, não tem receita pronta, não tem voluntarismo, não tem querer resolver de qualquer forma, né? É um processo muito estruturante e tem que ser feito isso com muito comedimento, né? O IBAMA tem que ser ajustado, né? Não é difícil ajustar o IBAMA. Aliás, as agências reguladoras no Brasil precisam ser reajustadas de forma que tenham responsabilidade nas atividades, mas que tenham contratos de gestão e que a remuneração seja paralelamente comparada com o resultado. Menos ou mais. Bônus se exceder as metas ou penalização se não exceder as metas. Só assim a gente vai resolver essa situação. Porque hoje na ANM, hoje no IBAMA, em qualquer lugar, dar ou não dar a concessão ou a licença não mexe em nada com o salário do servidor e a avaliação da agência. Então, nós vamos ter que ser proativos nisso, mas isso é outra discussão que fica para o próximo seminário. Obrigado. Se você pudesse dar assim, um panorama do que, como você está vendo a tramitação, né, e como a gente pode se preparar para ela. Bom, como o senador Romero Jucá falou, né, tem muita coisa ainda para acontecer depois. E tomara que o Roberto Campos, o avô, esteja errado quando diz que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, quando a gente tiver essa regulamentação, que ela efetivamente seja eficiente, né, Bom, em relação à tramitação, Marcos, hoje o Eduardo Braga está conversando com o Haddad. Muito provavelmente amanhã tem a leitura do parecer do senador Eduardo Braga. Essa leitura do parecer ela vem sempre o tradicional pedido de vista. Isso vai jogar a votação lá para o dia 11, né? E aí a CCJ vota. É fundamental que, para efetivamente concluir esse ano, tem acordo de procedimento, né? Tem acordo entre as lideranças, porque o projeto, se ele vai para o plenário, tem emenda, tem que voltar para a CCJ, o relator tem que dar parecer, aí
cabe outro pedido de vista. Então, se não tiver entendimento, obviamente não termina. Aparentemente, tudo indica que terá entendimento, porque é uma vontade da maioria. Então, a perspectiva é mais sair esse ano, pelo esforço que todos estão fazendo, do que não sair. Agora, não me surpreenderia se, por algum motivo, ficar também para o ano que vem, lembrando que ainda tem que voltar para a Câmara, né, para fazer os ajustes. Acompanhando o Congresso há muitos anos, eu aprendi que muita gente fala, mas só tem 3 semanas, tem um monte de coisa. Quando quer, o Congresso aprova tudo. Basta que tenha acordo. E para ter acordo, para facilitar esse acordo, aproveitando que está no mês de dezembro, o governo tem que abrir o saquinho de presente, chamar o Papai Noel e distribuir aquilo que cada um pediu na cartinha, dizendo que se comportou e tudo mais. Então, é só entregar, né? Só fazer uma piada. O Flávio Dino tinha sequestrado o saco do Papai Noel, mas já devolveu. Isso aí. Então, só depende disso, de cumprir os acordos, né, e dar os presentes aí nesse final de ano. Muito obrigado, Cristiano. Ministro Bento, a gente vê aí nesse quadro, né, tem ações de curto prazo que estão acontecendo, a própria reforma só vai ter influência mais adiante, né, mas o senhor foi ministro recentemente, né, semeou algumas coisas importantes lá. Como é que o senhor vê o cenário no curto prazo? Para o senhor, uma fala final para fechando esse quadro. Como que foi semeado impacta, né, no preço agora e no futuro, e como é que o senhor acha que a gente deve se portar para que não tenha uma inflação e não onere a conta de luz no futuro? A reforma tributária é o desejo de todos, me parece, e não há dúvida quanto aos benefícios que ela trará ao país. Agora, eu entendo que, particularmente o setor de energia, se nós não adiantarmos as reformas que são necessárias no setor elétrico, no setor de óleo e gás, nós modernizarmos a legislação ambiental, porque as agências, como um todo, elas cumprem ali, em tese, marcos regulatórios. Então, esses marcos regulatórios estão atendendo? Não estão atendendo ao interesse nacional. Então, eles têm que ser alterados para que nós tenhamos segurança jurídica, para que os investimentos efetivamente possam continuar, né? Nós estamos vivenciando isso, né? Se temos aí uma taxa de emprego pequena, se temos um crescimento, é fruto de investimentos que já vêm de anos e anos e anos. E nós temos que acelerar esse processo, que é muito desejável. Obrigado. Deputado Rodrigo, como bem pontuou o ministro Bento, né, a gente tem aí um quadro que flagrantemente se deteriora, né, institucionalmente, né? Você tem assim, as distribuidoras, né, de energia, um quadro bastante grave, né, até algumas beirando a insolvência, né? A ANEEL recentemente soltou um relatório onde mostra que 30% delas, né, tem um quadro que beira a insolvência. Você vê, as comercializadoras precisam talvez, né, atualizar suas regras, porque também tem aí, né, um horizonte potencialmente de crise sistêmica, né? A geração renovável tendo aí cortes, né, numa trajetória de crescimento permanente, uma certa demonização dessas fontes fósseis, né, que provê a segurança e a confiabilidade, mas que tem seu papel frequentemente, né, questionado. Então, pinta-se um quadro de gravidade, né, que requer, talvez, uma reforma completa, né, talvez não jogando tudo fora, mas é preciso, né, modernizar essa estrutura. Como é que o senhor vê isso e qual a mensagem que o senhor passa final? Como é que o senhor enxerga nesse novo ano legislativo? Como é que a gente pode atuar nisso aí? Bom, não é fazendo nenhuma média com o ministro, mas durante o tempo em que ele e Marisete estiveram à frente do Ministério, nós tínhamos uma política energética para o país. Então, você podia discordar de alguns pontos, né, ninguém consegue
a unanimidade, mas tinha-se confiança no rumo que a gente estava, isso independente da avaliação do governo. Tá? Estou comentando sobre a gestão de Minas e Energia. E houve uma perda desse rumo durante esses últimos 2 anos. A gente não vê um protagonismo mais do Ministério de ditar políticas públicas efetivas para o país. Nós vamos lançar, nós vamos fazer, só está no futuro, e esse futuro nós já vamos passando aí já para metade do governo, e esse futuro não chega. Então, eu acho que envolver as reformas nesse setor e envolver os outros atores para que eles puxem esse protagonismo. Eu acho que o debate entre a iniciativa privada e o parlamento se faz mais necessário, nesse momento, para nós levarmos o governo a sair da inércia e entrar como um player efetivo nesse debate. O senador Romero colocou também uma questão fundamental, que é o papel das agências aí. As agências perderam também a sua capacidade regulatória. Então, a gente tem que ter elas foram criadas, eu acho que está na hora de uma revisão profunda aí do papel das agências. Em relação à questão ambiental, é um verdadeiro tormento aqui para todos os setores que a gente vê no Brasil, que a atuação do IBAMA é bastante precária, né? O IBAMA não faz aquilo que se propõe e impede os empreendedores de fazer. Então, a gente não tem uma definição, é um quadro assim, de bastante sucateamento do IBAMA e, eu diria, de querer fazer aquilo que não se deve fazer. Então, acho que um rearranjo, nesse momento, se faz fundamental, porque o setor energético é fundamental para o crescimento do país. A gente está tendo um momento bom da economia, mas com uma perspectiva bastante preocupante, e o setor de energia merecia uma atenção muito maior aí por parte do governo. Como nós somos preocupados, somos apaixonados pelo tema, eu acho que cabe a nós, todos que atuamos, que somos envolvidos nisso, tomarmos o protagonismo nessa discussão. A gente agradece aí o Cristiano, o senador Romero, o deputado Rodrigo, o ministro Bento. Obrigado a todos. O Instituto Pensando em Energia agradece aí a presença de todos. A ideia da gente é repetir isso aqui, abordar novos temas. Ano que vem, logo após o Carnaval, a ideia é fazer um grande seminário para discutir esse tema, né? Estratégia de desenvolvimento e governança ambiental. Como é que a gente pode conciliar, né, esses 2 temas, destravar isso aí, né? Isso é relevante não só para o setor de petróleo e gás, mas mineração, que o senhor conhece tão bem, né? Tem mais de 350 bilhões de reais travados na mineração, né? Papel e celulose, Mato Grosso do Sul, super importante. São muitos setores travados, então vamos em frente. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.